é uma honra, é um prazer, é uma felicidade, é uma alegria, e todas as palavras felizes e bonitas para dizer como eu estou aqui hoje. Então, eu também estudei a vida inteira no Dom Barreto, e lá que eu aprendi muita coisa, lá que eu fiz os amigos que são meus amigos até hoje, lá que eu conheci meu marido, que é meu marido até hoje. É lá que meu filho estuda, e muita coisa que eu aprendi lá, muitas ferramentas que eu aprendi lá, eu uso de verdade até hoje na minha vida. E foram muito importantes para o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui. Então, o título é A Ciência do Sorriso. Eu vou seguir um viés odontológico, porque é a minha área, mas o que eu vou falar para vocês, vocês podem usar para qualquer área do conhecimento. Que eu vim trazer para vocês aqui a ideia e a concepção de ser cientista e ser pesquisador como profissão. E eu tenho certeza que, de todos vocês que estão aqui, metade de vocês pensou agora: essa maluca vai dizer que todos nós temos potencial para ganhar o primeiro Nobel do Brasil. Lembra que o Aurus falou que não tem brasileiros que ganharam o prêmio Nobel? De fato, todos temos. Mas não é isso que eu quero falar para vocês. Não agora. A outra metade de vocês, com certeza, pensou nisso aqui. Beleza, vou ser pesquisador. Vou viver enfurnado num laboratório para descobrir a cura da AIDS, a cura do câncer, a vacina do Zika, e ficar por isso mesmo. Também não é isso que eu quero falar para vocês. Também é uma ótima opção, enquanto pesquisador, enquanto cientista, mas também não é isso. Eu quero, na verdade, desconstruir essa ideia, esse senso comum que a gente tem, e eu também tinha, quando eu tinha a idade de vocês, do que é seguir a pesquisa como profissão. Então, ok, o que a gente precisa fazer para ser cientista e pesquisador no Brasil hoje? A gente tem um caminho a seguir, a gente tem uma trilhazinha a percorrer. Então, a gente tem que acabar a escola, a gente tem que se formar, fazer um curso de graduação, isso vai levar aí mais ou menos 4 anos e meio, em média. A gente tem que fazer uma pós-graduação, e a gente é obrigado a fazer mestrado, que nos consome 2 anos, e a gente é obrigado a fazer doutorado, que nos consome mais 4. Muito bem. Então, essa maluca está dizendo que eu vou seguir essa trilha que vai me consumir tempo, porque, se a gente somar tudo isso, foi um monte de vários anos da nossa vida. Vai me consumir um esforço sobre-humano, porque eu preciso ter dedicação exclusiva em tudo isso que eu vou fazer. E vai me consumir dinheiro, que eu não tenho. Então, é o dinheiro dos meus pais. Porque, se eu sou da saúde, que é a minha área, e eu posso falar pela minha área nesse momento, no Piauí, a gente ainda não tem centros de referência para fazer mestrado e doutorado. Então, eu tenho que ir embora do Piauí. Então, eu tenho que gastar para ir embora. Mas foi isso que eu fiz. E eu quero mostrar para vocês que não é essa loucura toda, e que a gente tem oportunidades sensacionais e que vale a pena, sim, e é uma profissão e uma carreira a ser cogitada. Então, eu fiz odontologia, e, assim como o Chico Lucas falou antes, e assim como o Aurus falou, é engraçado que quem não é da medicina e do direito é o peixe fora d'água. Não sei se ainda hoje é, mas na minha época era. Então, eu estava numa sala de 30 alunos, no 3º ano do Dom Barreto, que eu tinha 15 colegas que queriam medicina, 13 que queriam direito, uma que queria comunicação social, jornalismo, e eu que queria odonto. Então, nós duas éramos as malucas. E eu queria odonto. Eu não queria medicina, não era meu plano B. Eu queria odonto de verdade. Porque, para mim, é isso aqui. O sorriso é o arco-íris do rosto. É o que eu vejo. Quantos de vocês não olham para o sorriso de uma pessoa quando vê a primeira vez? Pouquíssimos. E não é só pela poética da coisa, como tem uns assim se tocando, tipo, ai, que lindo. Não, é porque é. Então, eu fiz odonto porque eu quis. Eu me formei em 2009.
E, mais ou menos na metade do curso, a gente começa a ter contato com os pacientes de verdade. Então, eu me deparei com isso aqui. Aqui é uma criança, e, claro, vale para adultos também, mas foi o que me tocou mais. Então, eu passei a atender pacientes de 2 anos, de 1 ano e meio, de 3, que eram assim. Um paciente como esse não come, um paciente como esse não sorri, não é feliz, os pais não são felizes, ele sente dor. E isso aqui era a minha rotina na clínica na Universidade Federal. Então, no que eu passei a viver isso aqui e a tratar disso aqui, foi que o meu Tico e Teco se conversaram e eu tive um estalo. E o meu estalo foi: eu preciso ser uma boa dentista e eu preciso descobrir alguma coisa que me faça mudar essa realidade que eu estou vendo aqui. E é esse o espírito de quem é cientista, de quem é pesquisador. É querer estudar e aprofundar uma coisa específica para que esse seu conhecimento mude a humanidade, ou, em menor escala, né, o que está ao seu redor, mesmo que seja um trabalho de formiguinha. E foi isso que eu resolvi fazer. E foi isso que eu decidi fazer. E como é que eu ia fazer isso? Eu me formei em 2009, e no Piauí, e eu queria a melhor do Brasil. Então, em novembro de 2011, eu fiz prova para o mestrado na Universidade de São Paulo. E, para quem não sabe, a Universidade de São Paulo, hoje, capital, ela tem o melhor curso de odontologia da América Latina e o 9º melhor curso do mundo. E fiz a minha provinha e passei. E me mudei de Malicuia para São Paulo. Eu, meu marido e meu filho. E fomos felizes e fomos dispostos a trabalhar. Então, essa é a visão aérea da USP. Então, isso aqui é só a odontologia da USP. Então, é uma cidade universitária mesmo. E eu consegui viver, nesses anos de mestrado e doutorado, milhares de experiências pessoais, profissionais, das mais variadas possíveis e que eu não sei nem quais eu posso dizer que são as mais importantes. E eu consegui, sim, me especializar e me aprimorar. Foram alguns anos. Como é uma grande faculdade, né, uma grande universidade, um grande curso, a pós-graduação ela é muito estimulada. Então, nós somos cerca de 25 alunos de pós-graduação, mais ou menos. Então, eu passei a ter outros amigos, que ainda são meus amigos também, que muitas vezes não são de São Paulo, são de outros lugares. E com professores que são sensacionais, eles são referência no mundo inteiro. E, como eu falava para a minha mãe, eu estou com os livros ambulantes, então eram os livros que eu estudava. Então, você passa a ter contato com professores que são sua referência, e ali próximo, né? Então, foram anos que eu passei na USP, estudando e aprimorando aquela minha ideia de mudar aquela visão que eu tinha lá atrás. Quando a gente faz pós-graduação, e aí para vocês entenderem mais um pouco, depois desse vídeo que vocês assistiram também, quando a gente entra no mestrado e no doutorado, a gente passa a viver um binômio, que é o que a gente chama de binômio ensino-pesquisa. A gente vive a pesquisa, então a gente tem uma pesquisa principal, que é a sua pesquisa do seu mestrado, a sua pesquisa do seu doutorado. Você tem outras pesquisas paralelas. Você escreve muito, você estuda muito, você discute muito com os seus professores, os seus chefes, os seus orientadores. E a gente também vive mergulhado nesse mundo do ensino. Então, a gente também é treinado a ensinar alunos de graduação. Então, também tive maravilhosas experiências de ensino e realidades que não existem até então no Piauí. De técnicas de ensino, de materiais de ensino, de novos materiais, principalmente em odontologia, que a gente tem um contato com materiais muito grande. Então, materiais que recém chegavam no Brasil, chegavam primeiro na USP, e a gente tinha um contato inicial com eles. Então, a gente passa a mergulhar nesse binômio ensino-pesquisa,
e consome nossas 24 horas do dia de verdade. Então, de novo, eu remeto, façam o que vocês gostam, porque se fosse uma coisa que eu não gostava, não dava mais, não ia dar para continuar. Então, lá na USP, eu passei a pesquisar mais e mais sobre cárie dentro da odontopediatria, que eu me encantei pelas crianças e era aquela realidade que eu queria mudar, e ainda quero. E passei a fazer parte de um grupo de estudo que se chama Kardec Trials, que é Kardec, não de Kardec do Espiritismo, mas de Caries Detection in Children. Então, é um grupo hoje que está tendo um impacto muito grande no mundo inteiro, em grandes grupos de cariologia mesmo, de estudo de cárie, e eu tenho a honra de fazer parte desse grupo e de estudar junto com esse grupo. E como é que eu vivi esses anos que eu morei lá? Com certeza vocês estão se perguntando. Não foi meu pai que me financiou, nem minha mãe. Não, eu fui paga para pesquisar. Então, eu recebi um salário para estudar, para pesquisar, para ser cientista. Eu tive a graça de ser paga pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas existem outras fontes de bolsa, de salário para os futuros pesquisadores e cientistas. Fontes federais, o CNPq é uma delas, a CAPES é uma delas, e apesar de toda a crise política que assola o nosso país, ainda existe e ainda somos financiados, sim. O que eles tiraram foram as pesquisas que não teriam contribuição para a sociedade. E algumas outras empresas que financiam, que a gente chama de agências de fomento. No Piauí, nós temos a FAPEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, e as federais também têm um aporte de financiamento para os pesquisadores do Piauí. O fato é que, ao longo desses anos, eu recebi para pesquisar, eu recebi para estudar, eu recebi para publicar, para ter ideias de melhorar aquele quadro lá de trás. As oportunidades que eu tive foram várias, muitas. Eu, enquanto pesquisadora, eu viajei para muitos lugares, então, não coloquei as fotos como o Aurus colocou, mas apresentei trabalhos em muitos lugares, conheci meus pares, né, que a gente chama, que são os cientistas semelhantes, que estudam as mesmas coisas, e hoje tenho um contato próximo com cada um deles. Viajei também pelo Brasil para levar as pesquisas que a gente fazia, para discutir as pesquisas que a gente realizava, sempre sendo paga para isso. Que mais? Conheci grandes pesquisadores, grandes professores, outros livros além dos que eu já estudava, e aprendi muito, me aprimorei muito. E estou quase chegando numa proposta final para mudar aquele quadro que eu mostrei para vocês. Então, as oportunidades para quem pesquisa de verdade e para quem faz isso com muita dedicação e com muita vontade, elas aparecem e são várias. Eu tive a oportunidade de escrever capítulos de livro com pessoas sensacionais, publicar artigos em vários periódicos do mundo. E a experiência que eu fiz questão de ilustrar para vocês aqui foi de eu ter podido morar fora. Então, eu também pude morar fora por alguns meses. Eu morei alguns meses na Dinamarca. Por que eu fui para a Dinamarca? Porque, como eu sempre trabalhei com cárie no Brasil, e eu sabia que no Piauí muitas crianças têm cárie, infelizmente, eu quis ir para um lugar que não tem cárie. Então, eu fiz contato com o professor Kim, que é um grande pesquisador de cárie no mundo, não só de crianças, mas de adultos também, e estabelecemos o contato, e eu passei a morar lá e passei a desenvolver pesquisas mais laboratoriais. Tive a vivência clínica de um país que não tem crianças cariadas, vamos dizer assim, para entender por que elas não têm cárie e eu tentar trazer para cá. Mas eu também tive uma vivência diferente de laboratório para aprender ainda mais e me acrescentar ainda mais. Nesse período, eu também aprendi espanhol. É engraçado porque eu fui para a Dinamarca, que se fala dinamarquês, que se come muito diferente, mas eu fui para comer comida italiana e aprender espanhol, porque eu dividia tudo com uma colombiana.
que também tinha ido para lá pelo mesmo motivo, de ter uma realidade de crianças com muita cárie, com muitas lesões de cárie, e querer mudar isso. Então, essa experiência eu fiz questão de ilustrar um pouco aqui, mas foram muitas. Tá bom, Isabela, eu estou cogitando seguir uma carreira de pesquisador, não só em odontologia, na área que eu gosto. Em que eu posso trabalhar? De que eu vou viver? Porque eu ouvi que o dinheiro não é mais importante, mas eu preciso pagar as contas. Existem muitas opções, mais do que vocês imaginam. A universidade, né, o curso de graduação, ele ainda é o maior empregador do pesquisador brasileiro. Então, as universidades federais, principalmente, né, e as grandes estaduais, elas são os principais empregadores, que têm os melhores salários, vamos dizer assim, para quem pesquisa, não é só para quem dá aula, porque eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem alguém que é professor de uma universidade federal e diz: o salário não é bom. Mas talvez essa pessoa não pesquise. Para quem é pesquisador, o salário desponta. A gente também tem a opção de trabalhar no serviço público como pesquisadores. Então, a Fundação Nacional de Saúde nos contrata, o próprio Conselho Nacional de Pesquisa nos contrata, a Fiocruz nos contrata muito, que é uma agência, um instituto de pesquisa das vacinas, no caso, que contrata muitos doutores, e a indústria nos contrata demais. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui são só das que vocês conhecem. Então, a gente tem 4 grandes contratantes famosos da odontologia, que é a 3M, a Johnson & Johnson, a Colgate e a Oral-B, né, que é da Procter & Gamble. Mas existem várias outras indústrias odontológicas, de materiais odontológicos, que nos contratam. A desvantagem aí, para alguns, não para todos, é que aí você tem que ir embora do Piauí. Não dá para ficar aqui. Ainda não tem sede dessas empresas aqui. Quem sabe daqui a um tempo. Hoje, eu sou professora pesquisadora e eu sou muito feliz fazendo pesquisa. Eu sou muito feliz delineando estudos e pesquisas com os meus alunos e executando essas pesquisas. Eu ganho para isso. E eu sou muito realizada com isso. Como a Maia falou, eu sou professora da maior faculdade particular do Brasil de odonto, da pós-graduação, eu não sou professora da graduação, exatamente porque eu quero pesquisar. E a pós-graduação é que me dá essa abertura, que me dá essa possibilidade. E vocês podem fazer isso também. E, repito, não só na odonto, em qualquer área do conhecimento. Qualquer área do conhecimento precisa de pesquisadores e de cientistas. Sejam esses cientistas. Usem essas ferramentas que vocês aprenderam até agora. Na escola, continuem a usar, porque o mundo ainda precisa muito de pesquisadores. A gente ainda tem uma realidade muito grande para mudar. E quem pode mudar somos nós, que estamos querendo aprofundar esse pensamento científico, esse conhecimento científico, para a humanidade que nos cerca, para as pessoas ao nosso redor. Então, eu me inspiro muito em grandes professores que eu vejo, que eu estudo, em grandes referenciais teóricos, vamos dizer assim, e eu sou muito feliz de ter a minha pontinha de poder inspirar um pouco os meus alunos. Então, eu queria deixar uma mensagem final semelhante aos meus colegas anteriores. Descubram o que vocês gostam de fazer e não tenham medo de seguir. E pensem na pesquisa com carinho. É um mundo que, enquanto eu estava no Piauí, eu não sabia que era tão grande e tão necessitado de cabeças pensantes. Então, vamos pensar na pesquisa com carinho, vamos pensar na ciência com carinho. Todos nós podemos, sim, fazer ciência. Muito obrigada.